Galera, olha só o que o Galvão Bueno falou agora no programa dele. Galvão e amigos, ele esculachou a CBF, cara. É isso aí. E tá na hora, né? Tá na hora da CBF ter um presidente mais profissional, um cara mais responsável, né? Porque do jeito que tá, cara, tá levado a breca, né? Tá feio a coisa, tá uma várzea, né? Galera, faz o seguinte, quero dar os créditos aqui para o canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Deixa o like, seja bem-vindo ao canal, se inscrevam e ative o sininho. Vamos lá. Eles subiam na bola, andavam na bola, giravam com a bola. O Garrincha não ia poder jogar se fosse assim. Porque o que ele fazia com cada João seria um desaforo. Então, o que eu acho, o CBF arruma um técnico para a seleção brasileira. O CBF explica essas reportagens que saíram de cada presidente de federação ganhar mais de 200 mil de salário e ter 100% dos votos. O CBF tem tanta coisa para explicar. Receitas milionárias para sustentar alianças, essas coisas todas. Remuneração de dirigentes de federações. Eu acho isso uma politicagem que mata o futebol aos pouquinhos, que atrasa o futebol. Eu acho que isso as coisas que vem acontecendo é culpa do dirigente, mas é culpa da arbitragem, que está muito ruim. Vamos falar também, já tem árbitro suspenso, o que aconteceu no fim de semana foi um horror. O tal do VAR, eu achava que o Arnaldo Sérgio Coelho estava enchendo muito o saco com isso, mas ele começa a ter razão. Fazia 2 anos que eu não narrava um jogo, eu nunca vi tanta confusão num jogo por causa do VAR. E você fica uma semana esperando para ter uma decisão. E também tem muito jogador, com a expressão de hoje, com muito mimimi. Porque aí, se o cara faz uma coisa, é desaforo. E nós vamos falar sobre isso. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, depois eu quero saber o que vocês pensam. Cada um que pensa com toda a experiência, com toda a importância que vocês têm. Deixa eu usar meus telões aqui, para tudo que é lado. A lá já aparecendo o Campeonato Brasileiro. 2 rodadas, eu não me lembro de ter visto assim. Tem Internacional, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Tá faltando 7. um aí, cara. 7. São 7? 7 com 4 pontos. 7 com 4 pontos há muitos anos. Mas tá faltando. Ah, não, tá ali, sim, tá certo. Internacional, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Palmeiras com 4 pontos. Depois Juventude, Fluminense, Grêmio. Aí pula de um lado pro outro. Vasco e Cruzeiro. Ah, não, eu tô do lado errado. Desculpa, tô do lado errado. Vasco com 3. Galera, é o seguinte, agora aqui o assunto vai ser Campeonato Brasileiro, tá? O Galvão Bueno deu uma palhinha ali, né, falando sobre a CBF, mas eu gosto mais desse assunto aqui. Futebol, bola rolando, vamos lá. Cruzeiro com 3, aí nós tem que pular de lá. Vocês fizeram uma confusão aí danada, viu? Mas eles têm 3, aí depois o Bahia tem 2, o São Paulo tem 2, o Red Bull tem 1, Santos tem 1, Mirassol tem 1, o Atlético tem 1, o Sport tem 1 e só o Vitória com 0 pontos. Apenas é só a segunda rodada. Mas eu nunca vi 7 times com o mesmo número de pontos. Há muitos anos, Galvão, que não se tem isso, de um time não ganhar as 2 primeiras. Em vários anos aí para trás, sempre você tinha um time com 6 pontos. Há muito tempo. Eu vou até tentar, daqui a pouco, botar o Google aqui. Bota o Google para ver. Para ver há quantos anos que não tinha essa... E quer ver uma coisa, Muricy? Além disso, se eu estiver pensando bem, então nós tivemos 2 rodadas são 20 jogos. 20 jogos significa 10 jogos em casa e 10 jogos fora. Desses 10 jogos fora, só 2 times ganharam jogando fora de casa e na segunda rodada. Na primeira, nenhum. E na segunda rodada, o Flamengo que ganhou de 2-1 do Vitória, na Bahia, e o Palmeiras que ganhou de 2-1 do Sport, que não era para ganhar 2-1 porque não foi pênalti coisa nenhuma. Isso acho que mais ou menos vamos chegar a essa conclusão. Então, o campeonato, agora o mais curioso, aí quando você olha assim, eu fiquei olhando e falei, por que o Internacional é o primeiro e o Corinthians é o segundo? Vocês sabem por que o Internacional é o primeiro e o Corinthians é o segundo? Saldos ou cartão? Porque começamos dizendo assim, os dois empataram 1-1 os primeiros jogos. 2 resultados importantes. O Corinthians foi com o time meio reserva empatar com o Bahia, do Rogério Ceni. O Bahia com a força que tem hoje, de ser do Grupo City, lá na Fonte Nova. Muricy e Luxemburgo dirigiram muitos jogos contra o Bahia lá, não é fácil não. Duro demais. Hã? Já veio a resposta aqui. Desde 2016 não acontecia isso.
de tanto... Não, não ter dois times, pelo menos, não ter dois ganhando times, as duas primeiras. Ganhando as duas primeiras partidas. E o Inter, para mim, vocês lembram que no último programa eu perguntei que o resultado teria sido mais importante? Sim. Para mim foi do Inter o empate com o Flamengo de 1-1, Flamengo um dos grandes favoritos, jogando no Maracanã. Aí o segundo jogo, o Inter ganhou de 3-0 do Cruzeiro e o Corinthians ganhou de 3-0 do Vasco. Aí eu fiz as contas. 2 jogos, 4 pontos, 4 gols marcados, 1 gol sofrido, 3 gols de saldo. Então, qual é a diferença? Normalmente vai para onde? Para o tal do cartão amarelo. Sim. Não é isso? É. Sabe quantos cartões amarelos tem o Corinthians? 5. Sabe quantos cartões amarelos tem o Inter? 5. Sabe o que está fazendo a diferença ali? Faltas. Eu nunca imaginei que fosse falar isso na vida. O cartão vermelho do técnico do Corinthians, cara. Nossa. Olha Por isso. isso que nesse momento o Inter é o primeiro, o Corinthians é o segundo, por causa do cartão vermelho do técnico do Corinthians. E assim é a vida, mas promete ser um grande campeonato. Não promete, Maurício? Eu acho que vai ser um dos mais difíceis dos últimos anos, né? Porque os times se prepararam bem e nessa rodada já mostraram isso, a qualidade. Então a gente tem que estar preparado porque vai ser duríssimo esse ano, vai ser muito duro. Essa coisa, Luxemburgo, de não tem, como disse o Mauro, nenhum ganhou os 2 primeiros jogos. E das 10 partidas fora de casa, só 2 vitórias, uma do Flamengo e uma do Palmeiras. Do Palmeiras, muito discutível o pênalti na decisão com o Sport. E muita gente dizendo que o Sport jogou mais do que o Palmeiras durante o jogo todo e teve até mais condições do que o Palmeiras. Não é normal um início desse. Não. Assim, o município... Né, Fala mais alto um pouquinho. Calma, começa assim devagarinho, depois vai aumentando a voz. Não começa com... Não, agora tá aquecendo. tem que ir devagarinho, vai crescendo, né? Olha esse negócio. Eu acho que você não tem... Olha assim, vou fazer uma pergunta assim. Qual time brasileiro hoje, desses 20 clubes, que você tem certeza que ele vai sair fora de casa e vai conquistar a vitória? Essa é a primeira análise. Dos 20, qual time que você fala assim? Ele vai jogar lá em Porto Alegre, Flamengo e Inter vai jogar lá em Porto Alegre, o Flamengo vai ganhar. Flamengo vai... Qual time que você vai? Dos 20 que você vai falar assim, confirma que ele vai ganhar 2 ou 3 jogos seguidos, para mim. E os outros, é o seguinte, os times também, para você ganhar hoje fora de casa, é muito mais difícil, porque você não tem esses times que você confirma que vai ganhar fora de casa. E os outros melhoraram em casa, o percentual em casa. Então, são 2 coisas que você tem que pensar. Quem vai ganhar, essa faz a grande diferença, porque ganhar em casa é uma obrigação, no Campeonato Brasileiro. A gente que faz soma, é uma obrigação. Mas a conquista do campeonato não é em casa. É quando você belisca fora do teu adversário, daqueles clubes que você sabe que eles não vão disputar campeonato. Você nos pontos corridos, apesar do Muricy ser o rei dos pontos corridos, você nos pontos corridos, você sempre disse isso. O campeonato se ganha fora de casa. Porque em casa você faz obrigação. É um percentual alto. Mas para a conquista do campeonato, é você beliscar, por exemplo, assim, quais desses 20 clubes, qual clube que você acha que você não vai chegar a lugar nenhum? Você tem a obrigação de ganhar em casa e ganhar fora. São 6 pontos, você tem que somar. Qualquer percalço que você tenha dentro de casa, você está com essa pontuação fora de casa. Então a conquista é fora de casa. Agora você não sabe com firmeza que você vai chegar lá na Bahia hoje contra o Vitória e vai ganhar. Ou vai chegar lá contra o Sport e vai ganhar. Vai chegar contra o outro, vai lá e vai ganhar. Você não tem mais certeza. Você tinha times que você ia lá e falava, não, vou ganhar hoje, vou ganhar aqui, vou ganhar em casa. Por exemplo, o conquista de 90 com o Santos... 2004, eu para ganhar o campeonato, o meu adversário era o Santos. Por que era o Santos? Porque ele vinha de uma conquista. Então eu tinha que ganhar o Santos na Vila e em casa. E os 6 pontos que eu ganhei do Santos em casa e fora, fez a diferença no campeonato. Acabaram fazendo diferença. O Casa e Falcão, para a gente entrar, para depois começar as polêmicas aqui, os 2 primeiros, campanhas, o Fortaleza também ganhou um jogo por 2-0, empatou o outro, também tem 4 pontos, o Flamengo não pode também, e por ali, Botafogo, mas o Inter e o Corinthians se destacaram, imagino eu, por essas 2 vitórias de 3-0 em 2 jogos clássicos. Né? Inter e Cruzeiro é um grande clássico desde a sua época, Falcão. E Corinthians e Vasco é um grande clássico também da sua época, da época anterior à sua. O Corinthians está forte, mesmo casa... mesmo tendo dado aquelas tropeçadas aí em Libertadores e Sul-Americana? Cara, eu vejo o time do Corinthians, dos 11 titulares, é uma ótima equipe.
mas não é uma equipe para ganhar o Campeonato Brasileiro, na minha visão. A diferença do Vasco para o Corinthians hoje, tecnicamente, é muito grande. O time do Corinthians ele é muito melhor que o do Vasco. O 3-0 ou 2 gols que foram anulados, que na minha visão foram legítimos, poderia ter sido 5-0, o Corinthians dominou o time do Vasco. Tem uma diferença muito grande tecnicamente. Eu acho que o Corinthians ainda vai ser muito forte em torneios de mata-mata. Copa do Brasil, se conseguir avançar nessa Sul-Americana, que já perdeu a primeira em casa, amanhã vai em Cali, que é uma pedreira, né? E só classifica um por grupo, mas o Corinthians tem um bom time. Indo naquilo que o Vanderlei falou, de ter que ganhar de alguns times, eu acho que o Corinthians vai ser um time que vai tirar pontos daqueles que são favoritos ao título. Não que vai, mas que pode tirar pontos e definir uma liderança lá na frente, quando o campeonato já tiver numa reta final, poucos pontos de diferença de um para o outro. O Corinthians é um dos times aí do campeonato que pode ser esse termômetro. Porque eu acho que o Corinthians vai ficar lá em cima, tá? Só não acho que tem corpo... Eu tenho essa sensação também. Só não acho que ele tem corpo para ganhar nos pontos corridos. Mas, eu prefiro dentro do que o Luxemburgo falou... Vai você que depois eu quero fechar essa parte com o Falcão. Do que o Luxemburgo falou, não dá para dizer hoje que o Corinthians vai lá em São Januário e vai ganhar. Esse Vasco que veio aqui tinha 3 titulares. Um goleiro, um zagueiro e um lateral esquerdo. O resto estava tudo no banco, inclusive o Verratti, que é o melhor cabeceador do Brasil. Meteu a boca no final, na entrevista lá com a gente. Então era um Vasco muito desfalcado. Foi uma estratégia do Carille e tal. Que não é, eu não entendi, confesso que não entendi. Porque ele tem um jogo agora também de Sul-Americana, é aquela história. Tem jogo Sul-Americana, mas enfim, mas mesmo assim... já também no pescoço dele. Mas dentro do que o Lucha falou, titular com titular... Lá em São Januário já é outro papo. Então vamos esperar o segundo turno. Não, mas não dá para comparar o time titular do Vasco com esse time do Corinthians, mano. Não. O time do Corinthians... Eu entrevistei o Fabinho no sábado e falei, o torcedor acha que você tem um time e não um elenco. Né? Fabinho, eu acho isso. Aí ele, tal, etc, né? Fica dando... Não, o nosso elenco é bom e tal, mas ele tem mais, ele tem um time ali meio contado. Ele tem um time. Tem 2 ou 3 para entrar ali e tal. Não tem sobra. Não tem sobra. Paulo Roberto Falcão. A força do Internacional é indiscutível. Sim. O gigante internacional, o dono dos anos 70. Mas o Inter está atingindo um número que é inédito. Dos grandes clubes, dos grandes campeões brasileiros, o Inter, de 71 para cá, é um tricampeão brasileiro. Ele tem 45 anos que não conquista o título, porque desde 1979. Se não conquistar o título esse ano, você vai chegar a 46. Chegou tão perto, acho, 2 ou 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, exatamente, que o Flamengo perdeu do São Paulo, precisava ganhar do Corinthians 1-0, teve gol anulado, estava no campeonato na mão, e com o Abelão, o grande Abelão. Abel, um grande abraço para você, Abel. Mas esse Inter de hoje... nós fizemos aqui uma coisa, vamos terminar o programa igual, porque o Luxemburgo não estava, o Muricy não estava, eu vou dar uma chance para esses 3 aqui, pode até mudar, que é a coisa dos 4 favoritos para o título. Todo mundo citou o Internacional, nos 4 favoritos para o título. Como é que você vê o seu Internacional, você que é o maior ídolo da história do Internacional? Olha, eu acho que o Internacional está muito consistente. Tá? E tem um jogador que para mim é o melhor, talvez o melhor do Brasil, hoje, que é o Alan Patrick. Ele define tudo. Ele tem uma qualidade absurda de toque, ele consegue sair no meio de 3, ele está em grande fase, tem muita velocidade na saída. Né? O Roger montou um meio campo firme de marcação, mas assim, não dá para entrar muito nos quem é que vai chegar na final, porque esse jogo com o Cruzeiro é atípico, tá? O Cruzeiro é atípico. Aos 19 minutos foi expulso o jogador, que até agora não vamos falar disso, né? Que eu acho que foi um absurdo. Meio absurdo. Um absurdo, Vermelho. Mas aí o jogo desequilibrou, tá? Dá o espaço para o Internacional, com a qualidade do Alan Patrick. O jogador chegando de trás, o time está bem. O Corinthians, eu vi bem também contra o Vasco. É um time também encorpado. Eu disse a semana passada que achava que Internacional, Flamengo, Palmeiras e coloquei o Atlético Mineiro.
pode botar Corinthians aqui, tu pode botar Botafogo, tem muita gente. Muito cedo, né? É muito cedo. Então, É eu uma acho que provocação que eu faço com vocês. eu gosto do seguinte, eu tenho que ver um time com performance, não me interessa o resultado. Porque se tu performar, jogar bem, pode perder hoje, mas tu vai ganhar amanhã. Agora, se jogar mal e ganhar, tu não segura lá na frente. Performance, ter um time que jogue bem. Isso que eu gosto de olhar um time que jogue bem, porque eu sei que vai ter resultado lá na frente. Não, tá aqui o que o Mário Jorge estava falando aqui, eu não estava entendendo o que ele estava falando, não foi te interrompendo, não. Muricy, para a gente terminar essa parte, para entrar nas confusões das confusões da rodada, você sente algo, do que eles falaram? Do Inter, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, é por aí também que você caminha? A diferença vai ser as competições que vai ter pelo meio, entendeu? Esse é o grande problema dos times brasileiros. Isso. Quando começa agora a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana. E tem 4 que vão para o Mundial de Clubes. Então, esse é o problema que vai ser, entendeu? Aí é que você vai ver quem é que vai ser quem no campeonato, que é difícil estar falando agora, porque essas competições não é fácil, Não. né? E o grande problema do futebol brasileiro é o plantel que o time tem que ter para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque não só pelo Campeonato Brasileiro, mas pelas outras competições, né? Porque tem técnico que começa a poupar, igual o Vasco poupou, né, contra o Corinthians. Para mim é surpresa isso, né? Eu também achei. Eu acho que o que vai fazer a diferença é essas competições que tem no meio, e aí os técnicos têm que trabalhar bem, principalmente o plantel, né? Então a gente tem que olhar o plantel. Posso lançar uma pergunta só? Lance. Em cima do que o Muricy falou? Vai ter esse Mundial, Muricy. Né? Então vão 4 clubes, desses 4, 3 nós colocamos como Vamos favoritos. citá-los aí. Flamengo, o Palmeiras, Botafogo e o Fluminense. e o Nós Fluminense. colocamos 3 como os favoritos. Você acha que pode, por causa disso, pintar um campeão novo? Uma surpresa lá no final? Porque os outros times vão ficar um mês sem jogar. É Só bom explicar isso, né? Porque para o campeonato. o campeonato e 4 clubes vão ficar lá batendo cabeça no Mundial, pegando pedreira. Claro. E 16 clubes vão ficar treinando aqui. Isso faz muita da diferença, folga e Maurício? tudo E mais. essa parada, Maurício, desculpe, essa parada aí, essa de um mês praticamente, fez com que todos os campeonatos estaduais fossem atropelados. Se jogou demais, porque tem esse um mês que para tudo. Então, os próprios estaduais tiveram dificuldade. Os treinadores tinham que dar um jeito de jogar, mas às vezes joga a cada 2 dias e meio. Claro. E por causa desse Mundial, né? Mas você acha que pode aparecer uma surpresa? Tipo, time forte, organizado, Bahia, o Inter que não vai pra Pode lá, ser. sabe? Algum outro time forte. Fortaleza. Fortaleza, o Atlético O Mineiro Atlético. também não vai. Não, vai ficar vários times bons aqui, entendeu? Então você acha que pode pintar uma surpresa? Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode pintar, sim, porque essa competição vai tirar bastante, né? Os times que estão lá, vai tirar bastante da competição nossa, que os times vão estar ter preparados. desgastes, né? O desgaste é grande. São Paulo tem time contusões. bom e não tem elenco, você coloca ele assim. Não é que não tem elenco, mas ele se encaixa mais ou menos nesse perfil que estamos falando, tipo Corinthians. Ó, se tiver o Oscar jogando, tiver o Lucas, Caleri bem, você tem um ótimo Não, time. Mas o nosso plantel, todo o plantel nosso tem um bom time. Tem. Nós temos bons zagueiros, por exemplo. Sim. Né? Nós temos bons laterais agora, que nós não tínhamos, temos agora. Meio campista, nós temos um bom time. Né? Claro que não temos muitos jogadores, porque a parte financeira de São Paulo, todo mundo sabe que é difícil estar contratando. E não é só São Paulo, vários times Lógico. têm problema de plantel. E vai ter problema no Campeonato Brasileiro, entendeu? Exato. Mas a diferença é essa. Quando a gente perde, por exemplo, esses 2 jogadores nossos, eles são diferentes demais. Sim. Então o time vai sentir um pouco, né? Claro. Eu acho que se falou pouco do São Paulo. Se falou de vários times, e o São Paulo, como disse, não pode o técnico ser expulso quase todo dia, né? Mas Se você olhar com carinho o plantel nosso, nas posições, nós temos bons jogadores. Né? Nós temos bons jogadores e temos 2 que são muito diferentes. Fala aí, Claro. quais são esses dois? Que é o Oscar e o Lucas. Oscar e o Vocês estão muito diferentes, né? Sim. Que E o São Paulo tem um diferente também, como o time, né? É outro time. É outro time, é time para brigar lá em cima. Isso, É claro. que parece que não se dando conta, né, com o São Paulo, quando deixando ele um pouco de lado, às vezes é até bom. Tá olhando com carinho outros times, mas o São Paulo completo é um time forte. Sim, competitivo. É um time demais, competitivo, claro. já mostrou, chegou na Libertadores ano Também passado, acho. o Botafogo ganhou do São Paulo nos pênaltis. Sim. Chegou também contra o Atlético na Copa do Brasil. É um time e tá com o técnico, tá repetindo o mesmo técnico, entendeu? Tá há mais tempo no clube, tá conhecendo o futebol brasileiro, porque a grande dificuldade que eu percebo, né, nos técnicos que vêm de fora
é o conhecimento. O Crespo também teve dificuldade na sequência, por isso, porque não conhece o futebol brasileiro. O Zubeldia também tem um pouco de dificuldade, né? Agora que ele está começando a conhecer o futebol brasileiro, que não dá para poupar o futebol. A gente quase teve um problema sério quando o Crespo estava, que a gente começou a poupar no brasileiro e quase a gente caiu, cara. A gente bateu lá embaixo, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa. Não dá para ficar esquecendo o Campeonato Brasileiro. E por isso que eu falo que essas competições que vêm agora, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, é que nós vamos começar a ver quem é quem. E o Zubeldia te escuta, Muricy, com toda a experiência que você está lá, porque às vezes o técnico vai, fica meio enciumado. Não quer... mas então, acontece que eu estou há 4 anos nessa função e já passei com vários treinadores. Isso. Né? E nunca tive problema com ninguém. Por quê? Porque eu me posiciono. Né? O Zubeldia, o primeiro dia, foi igual aos outros. Primeiro dia, aqui o Zubeldia é o seguinte, a minha função aqui é ser o cara que vai fazer meio campo entre diretoria e a comissão técnica. Né? Você é o técnico, você escala. E tem mais uma coisa, no meu contrato, tem uma cláusula que pode ser todo mundo treinador, menos eu. Você fez questão disso? Claro, porque senão não dá certo, porque... Já deve ser difícil para o cara chegar da Argentina, um cara novo, olhar para o lado e falar, calma, tá aqui, cara. Não, mas por quê? Porque eu sei como é que é o futebol. O futebol tem aqueles momentos difíceis que sempre tem a tentação. Sempre tem, né? Até jogadores, na última vez, os jogadores me chamaram e falaram, você que conhece o time, não sei o quê. Eu falei, não, eu não quero mais ser treinador. Se você não fizer isso, você perde a confiança. Então, por exemplo, o Zubeldia, converso com ele todos os dias. O Dorival também fazia. Então, eu tenho essa facilidade porque eles têm confiança. Hoje eu fiquei com ele, fui lá na sala dele, conversar com ele um tempão, porque ele ficou nervoso, né? Porque ele é muito nervoso, né? Então... Rapaz, eu tenho os números dele aqui para botar no nosso telão aqui. Tá aí, galera, um corte bacana, um corte legal do programa Galvão e Amigos, debatendo, falando sobre Campeonato Brasileiro, quem briga pelo título, quais os times aí que vão ficar lá na parte de cima da tabela até o final, e os 4 times que vão para o Mundial de Clubes no meio do ano, né, galera? Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, né? Será que com isso o Internacional pode conquistar o título brasileiro lá no final? Será que o Corinthians pode se dar bem com isso? E outros times, o Bahia, por exemplo? Será que o Cruzeiro vai se recuperar? Será que o Atlético Mineiro vai se recuperar? Pois é, galera, tudo pode acontecer, né? Esse programa aqui é show de bola, Galvão e Amigos. Tava com saudade do Galvão apresentando o programa, cara. Eu adorava o Bem Amigos e agora estamos aqui no Bem Amigos moderno, o Galvão e Amigos na Band. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos! Valeu, galera! Fui!